Tudo bom, pessoal? Aqui a gente vai falar sobre uma falha de uma transmissão automática, de uma RE5R05A, código de falha P0716, referente ao sensor de velocidade da turbina, né? O que estava acontecendo aqui? Esse câmbio estava andando direto em modo de segurança. A partir do momento que você fazia o reset das falhas, ela voltava a andar normalmente, porém da seguinte forma: se você funcionasse ela em neutro, você fazia a primeira, segunda, terceira. A hora que entrava a terceira marcha, esse câmbio entrava em modo de segurança e já gerava esse código de falha, o P0716. Da mesma forma acontecia se você funcionasse ele em parque. Em parque, quando você puxava já para o ré, ele já entrava em modo de segurança. Agora a gente vai fazer uma analogia e enfatizar o seguinte: é bom você conhecer como a transmissão funciona para poder fazer um diagnóstico correto, certo? Então aqui o que a gente tem aqui? Em cima do corpo de válvula tem dois sensores de rotação montados, conectados à placa, certo? O sensor mais à frente, perto do conversor de torque aqui, é o sensor número 2. O próximo aqui, ele é o sensor número 1. O sensor de velocidade da turbina número 2, esse aqui, é o TSS2, ele lê a janela da chapa graduada na carcaça do planetário dianteiro, ou seja, aqui, ó, ele lê essa janela aqui, ó, certo? Já esse sensor aqui, o TSS1, ele lê a carcaça do planetário do alojamento de entrada, nessa parte inferior aqui, ó, certo? Então vamos lá, vamos chegar a uma conclusão aqui agora. O que isso significa? O TSS1, ele é um sinal real do eixo de turbina, certo? Ele vai fornecer toda a rotação que provém do conversor de torque, da turbina no caso, sempre que tiver em rotação. O módulo ele vai usar isso para determinar a relação da transmissão automática em relação ao sensor de saída, o OSS, certo? Ele também determina o deslizamento da embreagem do conversor de torque contra o sensor ERPM. Portanto, ele é um TSS e ISS, certo? No entanto, o TSS2, ele lê a engrenagem solar na montagem planetária frontal, ou seja, essa parte aqui, ó, ele vai fazer essa leitura. Então vamos entender a lógica desse código de falha ter sido gerada. Se eu tenho sensores Hall, tanto de entrada como de saída, e eu não tenho problema neles, certo? Não tenho problema de patinação de embreagem de entrada e nada. Então vamos só identificar para a gente chegar à conclusão. Esse tambor aqui, ele é mantido sempre parado pela cinta. Nós temos a cinta aqui, ó. Então ele é sempre mantido parado por ação dessa cinta. A cinta aplica e ele fica parado, tá? Em todas as rotações da transmissão, exceto na quarta marcha. É a única vez que a gente vai ver uma leitura de rotação desse sensor, na quarta marcha, certo? Então significa o quê? Esse código P0716, ele vai ser gerado quando não se tem uma rotação nesse sensor, certo? Ou o que pode acontecer, nesse caso específico, aqui a gente pode ver que a gente tinha uma patinação nessa cinta, certo? A cinta lá queimou, olha, a cinta está toda queimada. E aqui, através do quadro de aplicação, agora a gente vai chegar ao defeito dessa transmissão. É sempre interessante a gente descobrir como as coisas funcionam para a gente poder dar um orçamento para o nosso cliente lá. Então a gente tem que entender como a transmissão funciona. Então vejamos bem. A causa desse problema aqui é só um mau funcionamento da solenoide da cinta. Por quê? Essa solenoide aqui, ela mantém a cinta aplicada em todo o tempo. Então, ela estando energizada, ela vai manter a cinta aplicada. Na minha opinião particular,
essa cinta ela devia ser com bloqueio mecânico e só fazer a liberação dela, como ela só entra na quarta e no ré, a função específica dessa cinta aqui, né, no caso, deveria ser o contrário. Então só fazer uma ativação de vez em quando. Não, ela praticamente ela passa 99% da vida dela energizada, gerando um superaquecimento muito intenso nessa solenoide, dando problema na parte da bobina dela. Vejamos aqui pelo quadro de aplicação. Então a gente tem aqui, ó, cinta da banda dianteira. Vocês podem ver que ela está aplicada em todas as marchas. Quando chega na terceira marcha, aqui a gente tem 2 asteriscos. Aqui indica que ela está aplicada, porém sem função nenhuma. Porém, quando entrou a terceira marcha, ela tem que frear, certo? Aí ela vai estar fazendo a função que ela foi designada. Em todas as outras marchas ela está aplicada, porém ela não tem função nenhuma. Aqui onde ela deveria realmente bloquear a terceira marcha, ela não bloqueia, ela patina. Patinando, ela vai dar uma diferença de rotação e o que vai acontecer? Vai gerar o código P0716, certo? Pode ver ó, que é só na quarta mesmo que o solenoide vai desaplicar a cinta. Então ele passa todo o tempo aplicado, mesmo sem função nenhuma, com exceção da ré. Por isso que quando eu tiro de parque para ré, eu também tenho a geração desse código de falha, certo? Então a gente tem que sempre usar em base o quê? O funcionamento das aplicações de marcha pelo quadro de aplicação e realmente entender como cada componente aqui se comporta dentro da transmissão, tá? Para a gente poder fazer um diagnóstico correto com o nosso cliente. Então aqui é a parte do diagnóstico. A gente já desmontou o corpo de válvula, ele está parcialmente limpo, né? A gente traz todos os componentes aqui envolvidos com a causa do problema na transmissão e analisa de um por um. Aqui, como esse sensor aqui, ele vai determinar também a parte de aplicação do conversor de torque, certo? A gente viu antes que ele vai fazer o comparativo entre o sensor de entrada e o de saída, certo? Para aplicação de lock-up. O que vai acontecer? Como eu tenho essa patinação de forma incorreta aqui, eu também tenho um mau funcionamento na aplicação da cinta do lock-up. E olha o que acontece daí quando eu tenho isso. Olha só a cor gerada pelo superaquecimento do conversor de torque. Então, vamos falar bem a verdade. Todo problema que a gente tem relacionado à trepidação de conversor de torque, tanto no caso da RE, como da Amarok, por exemplo, toda a causa ela provém de algum lugar. Nesse caso específico aqui da RE, o problema do superaquecimento da lock-up aqui, ele provém só de uma patinação de cinta, tá? Então a gente tem que interpretar muito bem o que o código lá no equipamento vai dizer pra gente. Se eu tenho todas as informações marcando precisamente lá, porém ele gera esse defeito, alguma coisa de errado tem. E a gente só consegue chegar a um diagnóstico quando a gente se debruça em cima da mesa aqui e estuda cada componente. Certo, pessoal? Fica a dica aí da GS Injeções para vocês, beleza?